Olá, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina dos Jovens, a contexto bíblico desta semana, trata de uma parábola bastante interessante, que fala sobre ser, parecer, o que somos de fato na essência, o que parecemos e que muitas vezes mascara aquilo que somos na essência, enfim, é a parábola do joio e do trigo. Aqueles que conhecem um pouco aí de plantação, de lavoura, enfim, sabem que o joio e o trigo se parecem muito quando crescem ali juntos. Mas um tem semente, um alimenta, um é alimento verdadeiro, o outro é apenas palha e para nada serve. Só que não nos compete separar e discriminar e querer eliminar precocemente o joio, porque isso é um trabalho de Deus. Deus é que conhece os corações, mas uma coisa é certa, e a tirinha mostra isso. É muito mais fácil você professar uma fé do que você viver de fato essa fé. O trigo a comparação é bastante clara, é aquele que vive o Evangelho de fato. É aquele que tem a semente, lembra da lição número 1? É aquele que tem a semente do Evangelho no coração, aquele que realmente vive o reino de Deus. A palha, o joio, é apenas aparência. Na verdade é uma vida muito triste essa, né? Aparentar algo que não se é. Deus nos ajude a ser verdadeiros cristãos, Deus nos ajude a ser o trigo de verdade, que nós estejamos na fila dos cristãos verdadeiros, os que têm o caráter de Cristo, e não na fila grande daqueles que apenas aparentam ser aquilo que não são. Nosso ponto de conexão é a palavra, e o texto principal do nosso estudo de hoje é Mateus capítulo 13, do verso 24 até o verso 30. Aqui nós temos a parábola do joio. Conta-se que um certo senhor, dono de uma propriedade, ele semeou boa semente no seu campo. Só que, infelizmente, de madrugada, o inimigo veio e semeou o joio ali. O tempo passou e quando os servos foram ver a plantação, eles descobriram que tinha o joio no meio do trigo. Eles perguntaram para o patrão: ora, o senhor não plantou boa semente? Por que tem trigo ali? Então, aquele senhor identificou, foi o inimigo. Era muito comum, inclusive naquela época, adversários, inimigos, tentar prejudicar alguém fazendo isso. De madrugada ali, jogando sementes, ervas daninhas que poderiam atrapalhar a plantação e fazer aquela pessoa perder tempo e às vezes perder até tudo. Identificando que era o inimigo, o patrão disse para os servos: não adianta agora arrancar, deixa crescer junto o joio e o trigo e depois vai ficar mais fácil para separar, porque agora não teremos tanta precisão para identificar e é possível que a gente arranque trigo junto. Depois eu vou pegar os feixes e vou queimar todo o joio. Essa parábola, ela ficou assim na mente dos discípulos, eles queriam saber o significado e depois se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, qual o significado da parábola do joio? E o próprio Jesus então vai dar o significado. E esse significado está no verso 36 até o 43. Então, alguns versos para frente, o próprio Senhor Jesus, ele vai identificar praticamente todos os elementos da parábola. Acompanhe comigo aí. Ele diz que aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem. E ele diz que o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Aquele, obviamente, que plantou a semente ruim, o inimigo, é o próprio adversário. E essa semente ruim são os filhos das trevas, os filhos do maligno. Nós temos algumas verdades aqui nesse texto. Infelizmente, o mal hoje coexiste junto com o bem. Essa é uma realidade inevitável. E às vezes nós não conseguimos distinguir a verdadeira essência, porque a verdadeira essência dos filhos do reino estão no coração. Só que Jesus disse que um dia ele vai pôr um ponto final e vai fazer a distinção entre um e outro. Então, nós precisamos entender que Deus colocará sim um ponto final na história de pecado e todos os ímpios, todos os maus, todos os filhos do maligno perecerão. E aqueles que hoje vivem uma vida correta diante de Deus herdarão a vida eterna. O grande ensino dessa parábola é que Deus é sábio e o processo de Deus trabalhar vai mostrar para todo o universo no final da história quem de fato
é um verdadeiro discípulo dele. Então ele está no controle. Ele não extinguiu o mal lá no céu, porque ele poderia trazer uma impressão errada para as pessoas. Ele deixou o mal ir. Assim também hoje, no mundo, na igreja, o bem e o mal estão misturados. Só que Deus, ele está trabalhando e logo, logo, ele vai fazer essa divisão. Então essa parábola também garante para nós que Deus vai intervir e vai separar o justo do injusto, o ímpio do filho de Deus. Que possamos ser filhos do reino, porque logo, logo vamos estar com o nosso rei para sempre. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já se decepcionou, achando que alguém era um trigo quando na verdade era um joio. É muito decepcionante, né? Então nós precisamos pensar que, além de todo esse conflito que nós vivemos, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um e Ele sabe muito bem separar o joio do trigo. Você percebeu que essa parábola mostra a bondade de Cristo? Ele é o agricultor, preparou o solo, plantou a semente e o nosso papel nisso daí é ser trigo. Ele vai separar quem é o joio, quem é o trigo. O inimigo só veio para atrapalhar, né? Para bagunçar a vida de Cristo, mas nós temos que seguir adiante, porque quem vai fazer a grande separação vai ser Cristo. E nós, como trigo, vamos para o celeiro celestial. E aí, Elô, você é trigo? Eu sou trigo, com certeza. Também sou trigo. E você aí, o que você é?